Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a construção diária da paz. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aqui em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade. Nós vivemos há mais de 2000 anos sob o amparo dos ensinamentos extraordinários de Jesus, nosso divino amigo de todas as horas, que tomou sob a sua responsabilidade a condução de todos nós até o reino de Deus, que está dentro de nós mesmos. Para alcançar esse objetivo, que entendemos ser um motivo de nossa criação, o Sublime Mestre nos legou ensinamentos valiosos, vivenciando cada um deles. Disse-nos que seriam bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Disse ainda mais que amar ao próximo é, ao lado do amor a Deus, o maior de todos os mandamentos. Que não odiar o inimigo é uma segura maneira de reconciliação e que praticar a caridade é o caminho mais seguro e firme para nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Ocorre, porém, que atravessamos um cotidiano de violência, agressividade, seja ela individual, coletiva ou veiculada pelos meios de comunicação, que desgasta sobremaneira o indivíduo a ponto de levá-lo a se perguntar se o mundo realmente está melhor hoje do que outrora. E o que é pior, nos leva cada vez mais longe do ensinamento, ou de ensinamentos tão preciosos quanto aqueles que Jesus veio nos trazer. Como pensar, muitas vezes refletimos, em não odiar o inimigo, ou mesmo não lhe desejar mal, se esse adentra a nossa casa e, tomado de uma violência monstruosa, nos arrebata os seres tão queridos? Outra situação, como não desanimar ao se ver cercado pela corrupção, pela falta de caráter, nas pessoas que foram escolhidas para nos representar, ao mesmo tempo em que deveriam ajudar a construir uma sociedade melhor? De que maneira acreditar na paz e no bem, no bem-estar, se tanto saboreiam os conflitos e fazem de tudo para manter os ânimos cada vez mais acirrados, seja fomentando guerras ou pregando diferenças raciais, sexuais? Vencidos pelo derrotismo trazido de todos os lados, para dentro de nós e dentro dos nossos lares, temos que lutar contra essas ideias de que o mundo não tem conserto e que a humanidade vai piorar cada vez mais. E passarmos a tentar aquilo que, nesse momento, é mais importante, mais urgente: a nossa própria mudança. A paz, porém, ela não se consegue com palavras bonitas ou mostrando bonitas imagens que o nosso lindo planeta oferece. A paz deve ser construída diariamente, minuto a minuto, numa luta sem trégua contra a indiferença que campeia nos corações, que não entenderam realmente a mensagem de amor que Jesus trouxe pessoalmente para todos nós. Pouco antes de iniciar o seu calvário, Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou a paz que o mundo a dá. Uma frase profunda daquele que é o governador espiritual do planeta Terra, nosso guia e nosso modelo, que esteve aqui entre nós, encarnado, em um corpo físico, e continua conosco espiritualmente falando, porque ele é o responsável por todos nós.
É o responsável por nos encaminhar para o bem, para o bom, para o equilíbrio. Mas encaminhar não significa carregar no colo, fazer a parte que nos compete, mas é o de ensinar o caminho, mostrar como devemos prosseguir. Mas lembrando que cada um deve prosseguir pelo caminho que lhe compete fazer. Essa paz que o Mestre deixou como legado é a vivência em plenitude das leis morais. E ele exemplificou essas leis morais para que ficassem mais claras. Jesus não falou que devemos amar a Deus, Jesus amou a Deus. Jesus não falou simplesmente a necessidade de amarmos uns aos outros, ele nos amou. Essa paz que o mundo prega, que é importante, certamente que é importante, mas sem saber exatamente o que ela seja, é aquela paz marcada pela ideia de se viver sem guerras, sem doenças, sem dor, de viver na preguiça, sem obrigações diárias de manter o equilíbrio. Essa paz, que podemos chamar de oficial, buscada pelos países, é aquela onde ainda não existe a ausência do egoísmo ou mesmo do orgulho. Porque é muito fácil falar em paz, falar em não ter guerras. Mas e as nossas guerras íntimas que travamos diariamente, conosco mesmo, com aqueles que convivem conosco? Essas são guerras muito piores do que as guerras que existem, que está ocorrendo agora na Europa. A guerra que nos faz que conservemos o egoísmo, o orgulho, o ciúme. São situações que nós temos que combater dentro de nós mesmos. Procura-se viver em harmonia, mas sem aparar as arestas. Procura-se ser respeitado sem respeitar. Procura-se falar sempre, incessante, e não querer jamais ouvir. Então é preciso mudar a maneira pela qual nós buscamos encontrar paz. Todos nós almejamos a paz, certamente que queremos, sonhamos com a paz. Mas ela precisa começar dentro de cada um de nós. Porque uma coisa é certa, e ao longo do tempo, cada um de nós vai aprender. Ninguém muda ninguém com palavras, nem mesmo com exemplos. Porque mais exemplos do que Jesus nos deixou é difícil. Mas muda-se e encontra-se a paz fazendo a reforma íntima. E se almejamos realmente a paz, temos que aprender a construí-la dentro de nós, através de mudança interior, de deixar de brigar com o mundo, de revoltar-se contra as coisas que acontecem, que a gente lamenta, sofre por causa delas, mas entender que isso faz parte de um processo e que não fazemos mais aquilo que consideramos ser errado. Isso já é uma mudança. Mas de que forma nós podemos, então, contribuir para essa mudança? Mudando. Mas eu sozinho não conseguirei mudar o mundo. Não vai adiantar muito se eu mudar e se o outro não mudar. Vai adiantar sim. Porque vai chegar um momento em que o outro também vai mudar. E o outro, e assim sucessivamente. E teremos uma mudança geral. Mas ela precisa começar em mim. Não nos preocupemos com o outro se não quer mudar. Porque ele só vai mudar o dia que ele achar que precisa de mudanças. Então, se realmente, repetimos, desejamos a paz, temos que achá-la, construí-la dentro de nós mesmos. Temos que aprender a vencer o desculpismo. Temos que vivenciar efetivamente o Evangelho,
através de nossa doação em prol do nosso próximo, onde, certamente, fazendo essa doação, sem cobrança, sem exigências, nós iremos ajudar a moldar, a construir a paz que tanto sonhamos. E iremos efetivamente construir diariamente a paz. Porque a construção diária da paz depende de cada um de nós. Pensemos sobre esse texto, sobre esse assunto, sobre esse tema. E comecemos a construir essa paz dentro de nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.